Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Boa noite, meus amados, minhas amadas. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, te sustentar, te fortalecer, que Deus seja na sua vida, que Deus seja no seu lar, na sua família. Que a graça de Deus seja na tua vida. E mais uma vez estamos aqui, amados, para trazer uma mensagem de fé e de esperança para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre pedir a proteção de Deus. Nós vamos conversar sobre o Salmo 5, Salmo de número 5. O Salmo de número 5. O Salmo 5 ele é uma oração a Deus pedindo proteção. E nós sabemos, amados, que nos dias em que estamos vivendo e pela trajetória da nossa vida, nós sabemos que nós passamos por momentos difíceis, momentos muitas vezes que nos deixam com uma sensação de desamparo, uma sensação de falta de proteção. A gente perde a fé, perde a esperança, a alegria, o ânimo, Ou seja, o Salmo 5 ele vem nos mostrar como o salmista colocou os seus inimigos diante de Deus e suplicou pela intervenção divina. Infelizmente as pessoas procuram resolver as coisas criando N coisas a nível humano, pensando que vai resolver a questão das perseguições, vai colocar por terra os seus inimigos, vai ter vitória sobre os seus inimigos. Ao contrário, você só vai, muitas vezes, você vai sofrer mais. Às vezes você vai sofrer mais, às vezes você vai se entristecer, se angustiar mais pelas ações que você vai tomando humanamente, nas suas condições humanas, sem que você busque a intervenção de Deus, a intervenção divina. O salmista tinha muitos inimigos, grande era o número dos inimigos do salmista, mas ele vai fazer o quê? Ele faz uma oração a Deus pedindo proteção, a proteção de Deus, e ele coloca diante de Deus todos os seus inimigos, e ele suplica pela intervenção divina, pela intervenção de Deus. Querido, se não for o Senhor, se não for Deus que venha intervir na tua vida, se não for Deus que venha advogar em Jesus Cristo a tua causa, se não for em Cristo que Deus venha cuidar de nós, se nós não colocar as nossas necessidades diante de Deus, se nós não nos colocarmos, não nos dispormos a buscar a Deus, a nos derramar na presença de Deus, se a gente não tiver essa disposição, querido, será em vão tudo aquilo que você possa tentar fazer humanamente, materialmente, cientificamente, independente de qualquer coisa. Tudo que você possa fazer vai ser em vão. Agora, quando você coloca diante do Senhor, aí tudo fica fácil. Tudo que era impossível se torna possível. Tudo que é difícil vai se tornar fácil. Tudo que não se tinha solução, vai haver uma solução em definitiva. Deus não trabalha com paliativo, Ele trabalha com a cura definitiva. Se você quer uma cura definitiva para a tua vida, para a situação em que você está vivendo, pelos traumas que você passou às vezes na infância, no passado, por tudo que você viveu de ruim na tua vida, ou que você possa até estar vivendo nesses tempos. Se você buscar a intervenção divina, a intervenção de Deus, olha, só tem uma coisa para acontecer na sua vida: é você receber vitória, é Deus mudar a tua história, mudar o quadro da tua vida e você cantar o hino da vitória. Amém? Vamos em frente. Então, meus amados, o autor do Salmo 5 foi o rei Davi, mais um salmo composto, escrito pelo rei Davi.
né? Mas não é possível saber o contexto histórico em que o Salmo foi escrito, né? A gente não tem condição, né, de trazer relatos, né, fatos reais que possam nos dar uma descrição, né, da possibilidade do contexto histórico em que o Salmo 5 foi escrito, né? A gente não tem essa condição. O que a gente sabe, né, o que se sabe é que o Salmo 5 surgiu como um lamento no momento de aflição. Ou seja, o salmista estava aflito ou passando por um momento de aflição, né? E aí ele trouxe esse lamento, ou seja, essa lamentação em um momento de aflição a Deus, né, onde o salmista estava sendo atacado pelas palavras ardilosas dos seus inimigos, né? Ou seja, o salmista, naquele momento em que ele vai compor o Salmo 5, ele estava sendo atacado ferozmente, né, pelas palavras ardilosas dos seus inimigos, né? Quantos de vocês que vão estar vendo esse vídeo não estão, quem sabe, sendo atacados pelas palavras ardilosas dos seus inimigos, né? Quantos de vocês não já foram atacados pelas palavras ardilosas dos seus inimigos? Quantos de nós já não passamos, já nos deparamos com essas situações, né, de sermos atacados pelas palavras ardilosas dos nossos inimigos, né? Quantas vezes, quantos de nós não já passamos ou estamos até passando nesse momento atual, né? E aí, por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação de seus adversários que faziam planos para derrubá-lo, alguns intérpretes vão acreditar que Davi pode ter escrito esse salmo antes de fugir de Jerusalém no começo da revolta de Absalão, né? Então muitos estudiosos e escritores, intérpretes, né, eles acreditam que Davi, né, fez a composição desse salmo, né, ou seja, a questão da dissimulação, com que ele descreve a questão da dissimulação dos seus adversários que faziam planos para derribá-lo, tal, né? Esses intérpretes acreditam que Davi pode ter escrito esse salmo antes de fugir de Jerusalém no começo da revolta do seu filho Absalão, né? Então, talvez Davi, na composição desse salmo, foi no começo da revolta do seu filho Absalão, né? Ou seja, o título do salmo ele vai indicar que ele foi recebido pelo mestre de canto e devia ser executado na adoração em Israel, acompanhado de flautas, né? E aí, queridos, nós sabemos que aquela situação que Davi estava passando é uma situação de calamidade total, queridos, né? Mas ele buscou louvar a Deus, ele buscou a proteção divina, né? Ele colocou os seus inimigos diante da proteção divina, ele não foi fazer nada contra eles, mas ele colocou a proteção divina, ele pediu a proteção divina sobre eles, sobre ele, para que Deus intervisse contra aqueles inimigos, para que ele obtivesse a vitória, né? E muitas vezes, queridos, grandes lutas, grandes batalhas, inimigos invencíveis, nós só vamos vencer se for nos prostrando diante de Deus e clamando a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Ou seja, queridos, o clamor por intervenção divina, né, Davi, ele nos dá a oportunidade aqui, né, de dividirmos o Salmo 5 em 3 partes principais. O clamor pela proteção divina está no versículos de 1 a 3. A grandeza da justiça e da misericórdia de Deus está nos versículos de 4 a 7. E a diferença entre os perversos e os servos de Deus, nos versículos de 8 a 12, e o clamor por intervenção divina, né, está no Salmo 5, né, e os versículos de 1 a 3. E a gente vai falar sobre essa questão, né, do clamor, né, pela intervenção divina, né? Ou seja, o Salmo 5 ele vai começar com as primeiras palavras do clamor matutino do salmista pela intervenção de Deus. Querido, uma coisa importante na nossa vida é que todos os dias, ao acordarmos, nós clamarmos pela proteção e a intervenção de Deus, né, durante aquele dia na nossa vida, sobre a nossa família. Ao anoitecer, que a gente venha agradecer.
né? E muitas vezes a nossa correria do dia a dia ela é tão grande que às vezes a gente esquece de fazer isso que o salmista fez, né? Ele pede para que o Senhor ouça as suas palavras e atenda o seu gemido. Com isso, o salmista pede para que Deus o ajude com aquelas questões que têm tomado os seus pensamentos mais íntimos, né? Quais são os teus pensamentos mais íntimos? Quais são as dificuldades atuais que estão te afligindo e te angustiando, né? Ao ponto que você não sabe como resolver, que você está desesperado, desesperada, né? Então, ou seja, o salmista, né, ele se derramou na presença de Deus, né, clamou a Deus para que Deus trouxesse resolução, né, à situação de dificuldade, de extrema dificuldade que ele estava passando, né, e ele pede a Deus que ajude ele naquelas questões, né, que estavam tomando os pensamentos dele, os mais íntimos. Ele pede a ajuda de Deus, né? Ou seja, meus amados, o modo como Davi se dirige a Deus nesse salmo deixa claro que ele recorre ao relacionamento da aliança, né? Por isso ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu, no versículo 2. Escuta, Rei meu e Deus meu. Queridos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus passa a ser o nosso melhor e maior amigo. Diretamente, você vai se relacionar diretamente com Deus quando você tem aliança com Deus, né? Ou seja, olha como Davi diz, né? Ele recorre a Deus, né? Ele vai se dirigir a Deus, né, deixando claro, né, do relacionamento, né, recorrendo à questão do relacionamento, né, da aliança, né? E aí ele vai dizer: escuta, Rei meu e Deus meu, né? Ou seja, ele sabia que ele não estava pedindo socorro a qualquer um. Nós temos um problema, contamos a nossa vida, as nossas dificuldades para todas as pessoas, para todo mundo. Para quem não vai resolver o teu problema, para quem não vai trazer solução para o teu problema, para quem não vai socorrer você na hora da angústia, e muitas vezes quem está batendo palmo para a sua destruição, ao invés de recorrer a Deus, né? Ou seja, embora o rei de Israel, Davi, conhecia que diante de Deus ele era apenas um súdito, né? Ou seja, embora fosse rei, ele estava totalmente submisso à autoridade do rei supremo, com quem ele estava num relacionamento de aliança. Davi sabia, querido, nós temos que entender e termos humildade, que não é ser pastor, o apóstolo, o levita, né, o diácono, o presbítero, o auxiliar, o pregador missionário. Não, querido. Na hora de se relacionar com Deus, nós não passamos de um súdito, né? E o rei Davi, ele reconheceu isso, ele teve a humildade de reconhecer que mesmo ele gozando, né, do relacionamento de aliança com Deus, ele sabia que ele não passava apenas de um súdito, né? Que ele precisava ter humildade de saber reconhecer o poder de Deus, né, e ser submisso a Deus, né, ter humildade para buscar a Deus. E às vezes, infelizmente, nós e outras pessoas, a gente vê, as pessoas se dizem ser cristãos, mas não têm humildade para buscar a Deus. E é o maior problema do cristianismo, é a soberba, é a arrogância, é o orgulho, é a prepotência, né? O porquê? O cristão, ele tem que ser humilde. O cristão, ele tem que ser humilde de coração, quebrantado de coração. Davi soube fazer isso muito bem, né? Ou seja, o salmista, ele tinha plena convicção de que o Rei do Universo é o Deus que ouve as orações do seu povo. Isso explica sua declaração: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele sabia, meus amados. O rei Davi, ele sabia disso, né? Ele tinha plena convicção que o Rei do Universo, né, que Deus ouve as orações do seu povo, né? Aí ele vai explicar: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, confiança, fé,
Ele apresentava a oração dele a Deus e ele ficava confiando, ele ficava esperando com confiança. E ele sabia que o esperar com confiança, que o confiar no Senhor, trazia Deus para a vida dele, né, para manifestar-se na sua defesa, né, repreendendo seus inimigos, repreendendo a força, né, a forma feroz como eles vinham contra Davi, e dava vitória a Davi. Ou seja, a palavra apresento, né, traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Por isso que esse mesmo termo é empregado na Bíblia para falar da organização dos pecados do holocausto sobre o altar. Está lá no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 8. Então, ou seja, queridos, a palavra apresento traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem, né? Ou seja, né, o salmista, o rei Davi, ele estava colocando algo em ordem, ele estava precisando colocar algo em ordem. E quando nós precisamos de colocar algo em ordem com Deus, nós temos que ir a Deus para colocar a nossa vida em ordem, para colocar o nosso altar em ordem. E ele foi lá e ele colocou, né? E a expressão, né? E com essa expressão enfatiza a organização e a disciplina que caracterizava a prática da oração em sua vida. Ele tinha consciência de que, embora o crente seja convidado a entrar na presença de Deus com confiança, né? Está em Hebreus 4,16, isso deve ser feito com temor e seriedade, né? Ainda, querido, né, a gente tendo consciência, né, que nós somos convidados, né, a entrar na presença de Deus com confiança, isso deve ser feito com temor e seriedade. Nós devemos ter temor e seriedade quando nos colocamos em oração diante do Senhor. Nós temos que ter temor e seriedade, né? Ou seja, ele, o rei Davi, né, como nós também precisamos de ser, nós precisamos de ser cuidadosos, organizados e dedicados, né? O cristão tem um grande privilégio em poder falar com Deus, e isso jamais deve ser feito de forma desleixada, né? Ainda que seja o menor tempo possível, mas que você faça de forma organizada, né? Com fé, com confiança, né? Com cuidado e com dedicação, queridos. Nós precisamos de fazer isso com fé, com confiança. A gente não pode fazer de qualquer forma. Ah, porque é para Deus eu vou fazer de qualquer jeito. Ah, porque para Deus vai de qualquer jeito. Ah, porque para Deus vai ser assim. Não é assim, querido, que funciona. É para Deus que eu vou me esforçar para dar o meu melhor. Ah, eu não tenho forças para dar o meu melhor. Eu não tenho condição, capacidade para fazer o meu melhor ou dar o meu melhor para Deus. Querido, mas se você se humilhar e buscar o Senhor, Ele vai te dar força, Ele vai te revestir e você vai ter condição de dar o melhor e fazer o melhor para o Senhor, né? O salmista ainda vai nos dizer, né, apresento a minha oração e fico esperando. Isso significa a confiança do salmista no Deus que ouve e responde à oração dos seus filhos. A palavra esperando traduz um termo que dá a ideia de vigiar ou aguardar, observando atentamente. Ou seja, aqui ele está dizendo, queridos, né, apresento a minha oração e fico esperando. Ele estava enfatizando o que, queridos? A confiança dele em Deus, né, que Deus ouve as nossas orações, que nós, seus filhos, fazemos a Ele, né? Ou seja, ele ficava aguardando e observando atentamente, né? Ele orava, se derramava na presença de Deus, buscava a presença de Deus, e aí ele ficava simplesmente vigiando e aguardando a solução do problema. Nós temos um problema sério, mesmo nós que somos cristãos, né? Praticante ou não praticante, ou cristão declarado, muitas vezes, querido, a gente quer partir para cima das coisas enquanto Deus quer que você confie nele. A situação da tua vida é uma situação de calamidade, é uma situação de calamidade.
Você pode às vezes até dizer, mas eu tenho força, eu tenho condição de resolver. Mas o problema é que Deus não quer que você veja as suas condições e vá para cima para resolver. Ele quer que você confie que Ele é Deus para te dar vitória, para cuidar de você e resolver para você essa situação. Essa situação de calamidade, de desgraça total, a situação de adversidade que você possa estar enfrentando, ou seja, os inimigos, os adversários que você possa estar enfrentando ou que você esteja enfrentando, meus amados, significa não que vocês tenham que partir para cima e achar que vocês vão vencer como vocês pensam que podem vencer. É só Deus quem pode resolver, é só Deus quem pode te trazer uma solução eficaz e resolutiva, não uma coisa paliativa, uma coisa meia boca, não. Deus não trabalha com a meia boca, querido. É você colocar diante do Senhor, orar, buscar, se humilhar e você saber que Ele vai e você ficar esperando, mas esperando com fé que Deus vai te galardoar com a tua vitória, né? Ou seja, a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus, né, como nos versículos de 4 a 7, na sequência do Salmo 5, Davi fala da grandeza da justiça de Deus. Nesse sentido, ele apela para a integridade de Deus como o justo juiz que não tem prazer no mal, né? Ele vai clamar, né, para a integridade de Deus, que é o justo juiz que não tem prazer no mal. Deus, queridos, não tem prazer no mal. Deus não tem prazer com a injustiça. Deus não tem prazer, né, com a opressão dos oprimidos, com a opressão que o opressor faz sobre os oprimidos, né, com a opressão, muitas vezes, que os patrões exercem sobre os seus empregados, né? A opressão que os que têm dinheiro querem exercer sobre aqueles que estão lá embaixo, nas classes mais baixas. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer com o mal que nós praticamos, humilhando pessoas, discriminando pessoas, independente do tipo de discriminação, né? Quando nos achamos melhores do que os outros e aí queremos humilhar os outros. Deus não tem prazer nisso, querido. Deus não tem prazer nisso, né? E é por isso que Deus muda a história da nossa trajetória de vida quando os nossos inimigos acham que são tão superiores a nós, e aí eles esquecem que a gente tem um Deus, né, que é o único Deus, é o Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Deus do impossível, é o Jeová Rafá que cura todas as enfermidades, é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, é o Jeová Giní, o Deus de amor, né? Ou seja, Ele é Deus, né? Ou seja, a santidade infinita de Deus, queridos, não tolera a iniquidade, né? A santidade infinita de Deus não tolera a iniquidade, não tolera as injustiças que o homem comete, não tolera, né, o faz de conta, né? De modo que os perversos não podem ter acesso à presença de Deus. Os perversos, querido, não têm condição de ter acesso à presença de Deus, porque Deus não tolera, né, a perversidade e a perversão deles, né? O salmista ainda diz claramente que Deus aborrece a todos os que praticam iniquidade, e Ele destrói os que proferem mentira e abomina ao sanguinário e ao fraudulento, né? Ele ainda vai falar, olha, que Deus, né, ou seja, Deus aborrece, né, todos os que praticam iniquidade, todos que praticam iniquidade, todos que praticam a maldade, que vivem com a maldade, na maldade, né? Deus, né, aborrece a eles, né, e destrói os que proferem mentira e abomina ao sanguinário e ao fraudulento, né? Deus abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Sem dúvida, queridos, nós vamos compreender aqui, né, que os termos aborrece, destrói e abomina são palavras fortes, né? Sem dúvida, queridos, são palavras fortes. Aborrece, destrói e abomina, né? Mas
o salmista não está preocupado com isso. Na verdade, a Bíblia não ameniza em parte alguma a severidade da resposta de Deus contra o mal. A Bíblia não ameniza a severidade da resposta de Deus contra o mal. Deus é amor? Deus é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia? É misericórdia. É graça? É graça. Mas, queridos, a questão da severidade de Deus relacionado ao mal, contra o mal, querido, ele não ameniza mesmo, né? Por exemplo, a palavra aborrece traduz um termo que significa odiar, detestar e implica numa atitude de grande indignação contra algo abominável, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade egocêntrica, egoísta, unicista, eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre os mesmos, são os mesmos, é para os mesmos, é para mim, é para mim, é para mim, eu. A gente não se preocupa, querido. A gente perdeu a coisa essencial para o cristianismo, o amor ao próximo. O amor e a caridade para com os que sofrem, para com os que passam necessidade, para com os que estão em calamidade, né? A gente não tem, queridos. Num momento de pandemia desse, queridos, não era para nós estarmos com discussões vazias de direcionamento político, seja ele de direita, de esquerda, de extrema direita. Não, querido. Era para nós estarmos preocupados somente em uma coisa, queridos, né? Orar para que o Senhor nos revestisse, nos sustentasse e a gente viesse a odiar e a detestar, né? E criar grande indignação contra essas coisas abomináveis que acontecem no nosso país, aonde pouquíssimos têm e muitos nada têm, né? Em que se oprime ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva, né? Em que pessoas que se dizem cristãs tratam de maneira grosseira os seus empregados. O marido trata a mulher trata o marido, trata os filhos. Não é isso, querido, que o Senhor quer de nós. Não, querido. Deus não tolera, né, essas abominações, né? Pessoas que se acham superior a outro por causa da sua raça, da sua condição social, né, da sua religião. Deus, querido, está longe de tudo isso. Deus quer a gente muito diferente do que infelizmente a gente tem, como tem se comportado e daquilo que a gente tem feito, né? Ou seja, no tempo do politicamente correto, muitas vezes falta a muitos cristãos essa consciência demonstrada pelo salmista, né? Ou seja, nesse tempo, né, nos tempos do politicamente correto, muitas vezes falta a muitos cristãos, né, essa consciência demonstrada pelo salmista. É bom a gente tomar esse exemplo do salmista, porque está faltando para nós cristãos, para nós que se dizemos crentes, cristãos, que nos auto-intitulamos imitadores de Cristo, enquanto as nossas ações, enquanto aquilo que defendemos, de nada tem da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, né? Ou seja, muitos estão mais preocupados em manter um belo discurso aos ouvidos humanos do que se manter fiel à palavra de Deus, né? Queridos, nós, enquanto tivermos nessa terra, vamos ser falhos, querido. Não tem como a gente deixar de ser falho, né? Mas que nós temos que nos esforçar ao máximo possível, pedindo graça, misericórdia de Deus, para que a gente venha a ter um comportamento diferente e que dia após dia, como está lá em Provérbios 4,18, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito, que a gente vá se moldando, né, aos planos e aos projetos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, então essas pessoas acabam criando para si a versão de um Deus passivo,
né, que mais parece com o guru do amor, né? Misericórdia de Deus é misericórdia de Deus, queridos. Mas Deus não é esse guru do amor, não é essa coisa que muitos querem fantasiar. Deus é amor, mas também é justiça e é retidão também, né? Ou seja, definitivamente, esse não é o Deus verdadeiro revelado de forma especial, né, na Escritura. Conforme o salmista declara, o Deus verdadeiro, Criador e sustentador do universo, né, o Senhor da história, não apenas reprova o mal, mas também odeia a todos os que praticam a iniquidade. Deus, queridos, que fique claro para nós, Deus não somente odeia o mal, mas ele abomina a todos os que praticam a iniquidade. Todos que vivem em iniquidade. Ou seja, Deus, ele, né, odeia a situação de calamidade pecaminosa em que o mundo está metido, em que a população mundial está metida. E ela não tem humildade para reconhecer que ela é necessitada e carente da graça e da misericórdia de Deus, né? Ou seja, essa é uma verdade bíblica que não depende do homem gostar ou não gostar. Você gostando ou não gostando, é assim que Deus vai falar com você. É assim que Deus vai tratar com você, né? Em seguida, né, o salmista enfatiza também a grandeza da misericórdia de Deus, que ele permite graciosamente entrar em sua presença, né? Ele vai agradecer, ele vai enfatizar, né, como gratidão, né, essa misericórdia de Deus tão graciosa ao ponto de nos aceitar, humanos e falhos como somos, de nós entrarmos na presença dele, né? Davi não somente olha para os erros dos outros, mas reconhece também suas próprias limitações. É uma coisa importante, querido. Nós não somente estamos olhando os erros, os pecados, apontando erro, apontando pecado, olhando erro, apontando pecado de A e de B e de C. Não, querido. É interessante que nós também, né, olhemos para os nossos. Que nós também olhemos para os nossos, né? Que nós também reconheçamos as nossas próprias limitações, as nossas falhas, né? Ele não apenas denuncia os perversos, mas compreende que o fato de ele mesmo poder entrar na casa de Deus e se prostrar diante do seu santo templo não se deve aos seus próprios méritos, mas à misericórdia de Deus. Queridos, o estar em Cristo, o servir a Cristo, o estar caminhando com Cristo, não depende de nós, querido. A salvação não depende de nós. Não, é graça, é misericórdia de Deus, é dádiva de Deus. E o salmista tinha essa humildade de reconhecer que os seus méritos eram aniquilados quando se tratava de relacionamento com Deus. Que o relacionamento com Deus está independente das nossas boas ações, das nossas boas atitudes, né? A diferença entre os perversos e os servos de Deus, como no versículos de 8 a 12, né, Davi mostra sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça, né? Davi estava cercado por adversários, né? Ou seja, pessoas que não estavam preocupadas em agradar a Deus, mas apenas em satisfazer os seus planos e desejos pecaminosos, né? Davi estava cercado por essas pessoas que não estavam preocupadas em agradecer a Deus, em engrandecer a Deus, né? Mas a preocupação delas era satisfazer os seus planos e os seus desejos pecaminosos, queridos. Essas pessoas que estavam cercando Davi é desse tipo de gente, né? No entanto, o salmista, como servo de Deus, né, o que é que ele faz? Hein? Como servo de Deus, o que é que ele faz? Né? Ele pede pela orientação divina para que tudo em sua vida possa agradar e glorificar a Deus. Ele clama para a proteção divina, para que tudo em sua vida possa agradar, né, e glorificar a Deus, né? Possa glorificar o Senhor, possa agradar o Senhor. Ele pede com humildade, queridos.
né? Na sequência, o salmista enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente, né? Percebe que Davi, aqui nós percebemos, meus amados, né, que Davi, né, está fazendo uma descrição, né, daqueles que estavam se levantando contra ele, daqueles que se levantaram contra ele, né, daqueles que estavam contra ele, né? Ou seja, nos lábios deles não há palavra confiável, as suas mentes só tramam destruição, né? As suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam sutilmente, né? Nós percebemos que Davi indica o caráter mentiroso, hediondo e maligno dessas pessoas. Aqui ele está mencionando e ele está mostrando para Deus quem são aqueles que se levantaram contra ele, quem são aqueles que apontam ele, quem são aqueles que discriminam ele, quem são aqueles que estão praguejando a ele e lutando, né, incansavelmente pela sua autodestruição, né? De seus lábios só saem mentiras, suas mentes se dedicam ao mal de forma intencional e premeditada, e suas gargantas são como túmulos abertos que aguardam por seus ocupantes, né? Olha o tipo de gente que estava cercando o salmista. Olha por quem ele estava cercado, mas nem por isso ele deixou de se deter a buscar a Deus e a reconhecer que Deus poderia dar vitória a ele em toda aquela situação de calamidade que ele estava passando, em toda aquela situação de dificuldade extrema, né? Cercado de inimigos perigosos e ardilosos. Ele não deixou de confiar em Deus, ele confiou em Deus, né? Ou seja, esse quadro apresentado pelo salmista fundamenta o seu pedido para que Deus responda à maldade dessas pessoas. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa de seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti, né? Ou seja, ele vai buscar a Deus para que Deus venha condenar essas pessoas, né? Para que eles pudessem cair pelas suas próprias maquinações, pelas suas ruindades, pelos seus pecados, né? Que Deus expulsasse eles dos muitos crimes, né? Porque eles se rebelaram contra Deus. Aquelas pessoas se rebelaram contra Deus, né? E nós, queridos, vamos notar que Davi não se apoia em sua justiça própria ou em seu desejo pessoal por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. Ele, como rei, poderia se apoiar, queridos, mas ele teve humildade, querido, em não se apoiar, né? Ou seja, nos seus desejos pessoais, nos seus projetos pessoais. Não, ele se apoiou na justiça de Deus, queridos. O que está faltando para muita gente, e muitas vezes nas nossas vidas, e em todo tempo até nas nossas vidas, é nós nos apoiarmos, deixarmos o nosso egocentrismo, o nosso eunismo, né? O nosso querer achar-se demais, achar que é a última cocada do tabuleiro da baiana, né? E nós nos apoiar na justiça de Deus, querido. Nós reconhecermos que sem Deus nada somos, nada temos e nada fazemos. Mas se somos, se temos e se fazemos, nós devemos a Deus, querido, né? Ou seja, ele não pede para que Deus declare culpados os perversos por causa da forma com que eles o perseguiam, mas antes de tudo porque eles se rebelaram contra Deus, né? Ele não colocou aqui no seu clamor a Deus a questão da maneira que eles estavam maquinando contra ele e perseguindo a ele, mas ele colocou a maneira que eles se rebelavam contra Deus, né? Isso aqui é reconhecer a glória de Deus e o poderio de Deus, queridos. O que o ser humano hoje não está mais querendo compreender e entender. O ser humano não está mais querendo compreender nem entender isso, né? Nesse contexto,
Qualquer um que se levantasse contra o reinado de Davi estava se levantando contra o próprio Deus, pois Davi era o rei ungido pelo Senhor para liderar Israel. Ou seja, qualquer um daqueles que estavam se levantando contra ele já não estavam mais contra ele, estavam se levantando contra Deus. E nós temos que entender, amados, que nós temos que parar de guerrear as nossas guerras e as nossas batalhas. Nós temos que parar e confiar ao Senhor a liderança das nossas batalhas e das nossas dificuldades. Porque só assim, queridos, nós vamos ter vitória. Só assim nós vamos sermos declarados vitoriosos, né? Por fim, queridos, Davi termina o Salmo 5 falando sobre o prazer daqueles que confiam em Deus e são contados como justos pela graça divina, né? Essas pessoas podem se alegrar porque contam com a proteção e com a bênção do Senhor. Como um escudo, a benevolência do Senhor cerca os crentes e os cristãos, né? Ou seja, os cristãos verdadeiros, aqueles que confiam em Deus, né, são justos, contados como justos pela graça divina, queridos, né? Essas pessoas, né, podem se alegrar porque são contadas, elas contam, né, e são contadas como povo de Deus, como fazendo parte do aprisco do Senhor, como fazendo parte do reino de Deus, né, e elas contam com a proteção e a bênção de Deus. Ou seja, como um escudo, né, a benevolência do Senhor nos cerca. Nós somos cercados, meus amados, como um escudo pela benevolência, a graça e a misericórdia de Deus. Nós somos cercados por um escudo. O Senhor quer te cercar como um escudo. O Senhor quer te guardar como um escudo. Ele quer ser o teu escudo verdadeiro nas tuas dificuldades. Ele quer te dar vitória. Amém? Queridos, que Deus os abençoe, que Deus os sustente, os revista, os fortaleça. Reflitam, queridos. Atentem mais para o Senhor. Atentem mais para reconhecer a glória de Deus, para se submeter à glória de Deus, à vontade de Deus, ao poder de Deus, queridos. E Deus vai fazer algo sobrenatural, algo que você vai se surpreender quando você aprender a depender de Deus e a colocar Deus como teu verdadeiro escudo e colocar Ele como a tua proteção na tua dianteira. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui encerrando, Senhor amado, essa pregação, essa explanação da Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra possa ir a cada vida, a cada alma, a cada coração, Senhor, que está faminto, que está contrito, que está quebrantado, que está triste e angustiado, precisando de um milagre, precisando de socorro, ó Deus. Em nome de Jesus, visita essa vida que vai, ó Senhor amado, assistir esse vídeo, Senhor amado, e partilhar dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que não sejam as minhas palavras, porque elas são vazias, ó Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, revela pelo Teu Espírito Santo a Tua graça, a Teu amor, a Tua benignidade e a salvação, Senhor amado. A essas pessoas que estão aflitas, que estão distantes dos Teus caminhos, que se afastaram dos Teus caminhos, que se afastaram do Teu aprisco. Traz cada um de volta ao Teu aprisco, meu Deus, como aquele filho pródigo, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, ajuda, Deus, as famílias que estão aflitas, que estão angustiadas. As famílias, ó Deus, que estão chorando a partida dos seus entes queridos, que estão inconsoláveis. Ó Senhor amado, visita, meu Deus amado, ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao desempregado, ao desamparado, Senhor amado. Ajuda, ó Senhor amado, ao Teu povo e à Tua igreja, meu Deus, a atravessar, Senhor amado, esse deserto terrível, Senhor amado, ao qual está, Senhor amado, revelado neste mundo, ó Deus. Para que no bom dia do Senhor nós possamos sermos contados, ó Deus, e estarmos Te aguardando, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda os profissionais da saúde, as suas famílias, os profissionais da segurança pública, as suas famílias, os profissionais do sistema penitenciário, as suas famílias. Em nome de Jesus,
Meu Deus, visita com salvação aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão enfermos nos seus lares. Meu Deus, visita aqueles que estão nas casas de recuperação e também aqueles, ó Deus, que possam estar nos cárceres e nas prisões. Em nome de Jesus, meu Deus, sara essa nação, salva essa nação. Eu quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor, por graça, bondade, misericórdia e amor. O Senhor guardar a mim, guardar a minha esposa, guardar os meus filhos e a minha filha. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua proteção, pelo teu amor. Obrigado por mais essa rica oportunidade. Nos dá uma noite de paz, uma noite de vitória na tua presença e amanhã um dia abençoado, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus amados, não deixe de nos ajudar, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, tá? E ativando o sininho, querido. Compartilhe essas mensagens. Compartilhe, Senhor, meus amados irmãos. Em nome de Jesus, meus amigos e minhas amigas, com pessoas que estejam necessitadas de uma palavra de salvação para a vida dela, de uma palavra de fé e de esperança, porque só em Cristo nós podemos ter fé e esperança para vencer o mal e vencer esses dias tão terríveis. Que Deus te abençoe e te guarde debaixo da graça dele no nome de Jesus. E amém.